verso 21 em diante, tá? Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21. Amém? Diz assim, ó. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre elas, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás no meio da multidão e tocou a capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curado. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que havia dele saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: ó Senhor. Está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e tremendo, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: filha, você foi salva, porque tua fé, vai em paz, fique livre deste mal. Amém? Então vamos repetir. Você agora e disse: filha, você foi salva porque teve fé, vai em paz, fique livre desse mal. Glória a Deus. Que virada que essa mulher viveu, né, irmãos? 12 anos ela esperou, mas enfim ela pôde vivenciar e contemplar o seu milagre. 12 anos é muito tempo, né? Para alguém que está passando por uma dificuldade, esperando por um milagre, para algo acontecer na vida delas. Eu costumo dizer que, não é questão de eu costumar dizer, mas eu creio que ninguém de nós aqui está há tanto tempo esperando algo. Ou tem alguém nessa situação? Ah, 12? Glória a Deus. A minha irmã já se pronunciou ali. Só 15 anos. 15 anos? 15? Ah, tá quase. Só não pode chegar no homem de 38 anos lá, né, irmão? Porque também foi muito tempo. Mas ainda tem. Mas se ela conseguiu, se ela pôde vivenciar o milagre dela, se chegou o tempo dela, também vai chegar o seu. O seu tempo também vai chegar. Então, muitas vezes nós precisamos observar o que essa mulher fez para alcançar tamanho milagre e poder viver essa virada na sua vida. A palavra começa dizendo que ali estava certa mulher, havia 12 anos e vinha sofrendo dessa hemorragia. 12 anos procurando médicos, fazendo de tudo. E nesses 12 anos, o que nós podemos observar nela foi o quê? A perseverança. Porque o que ensinavam para ela, eu creio que ela fazia. Procurou médicos, procurou, o que tinha disponível na época, ela procurou, sem desistir. Diz mais verso 6, ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais.
Então, ao invés de ter um raio de esperança, de se sentir uma melhora, pelo contrário, cada vez mais piorava, cada vez mais a situação era pior. Como será que seria o coração dessa mulher? Mas eu tenho feito de tudo, mas pelo contrário, a situação cada vez mais piora. Eu não sinto esperança, não sinto nada. Já procurei médico, já gastei tudo, mas pelo contrário, eu só estou pior. Às vezes nós sentimos dessa forma, né? Agora, né? Batizou, agora vai melhorar. Está indo na igreja comigo, certamente vai ter um ano melhor. A fez foi piorar, e agora? Mas ó, o verso diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Olha, veja bem, olha a primeira coisa que essa mulher fez, ela dizia para quem? Para si mesmo. Ela não falava para outras pessoas, ela falou para quem? Para si. Ela ouviu falar de Jesus, então ela construiu a fé no coração dela. Ela ouviu a fama de Jesus, então ela construiu. Já pensou ela falando para os médicos: eu ouvi falar de Jesus, eu vou lá, eu vou ter com Jesus. Certamente os médicos você dissuadiram. Ah, não, você vai mesmo enfrentar? E sabe quando essa mulher foi? Sabe quem estava no meio da multidão? Jairo, o príncipe da sinagoga. E na lei judaica, uma pessoa então, num estado desse, ela deveria ser o quê? Apedrejada. Então imagine ela ouve falar de Jesus, ela fala: eu vou ter com ele. E o que ela encontra no meio da multidão? Jairo. Então, tudo estava desfavorecendo aquela mulher. Ela podia falar o quê? Eu vou embora. Eu vou morrer aqui, se alguém me denunciar. Olha, as coisas já estavam difíceis, mas todas as vezes, quando nós tentamos trabalhar a nossa fé, parece que vem um obstáculo maior. Já não bastasse a multidão, ainda estava quem ali? Jairo. Vamos dizer assim, alguém que exercia a lei, alguém que como ela estava, era prejudicial a ela. Então aquela mulher podia ter desistido, falar: eu vou ir. Mas aquela mulher tinha construído uma história dentro dela. Não importa, se eu tão somente tocar nele, eu ficarei curado. Mesmo a presença de Jairo ali não tirou aquilo que estava dentro dela. Se eu tão somente tocar nela. E às vezes a multidão, nós não estamos preparados para a multidão que vamos encontrar muitas vezes na igreja. Porque a multidão que segue Jesus, ou que vem para a igreja, muitas vezes são pessoas que às vezes nos contrariaram, que agora são transformados. Às vezes não estamos preparados para encontrar esse tipo de multidão na igreja. Mas aquela ali, até outro tempo era, vamos dizer assim, adulto, era ladrão. Aquele eu conheço. Então às vezes não estamos preparados para a multidão que vamos encontrar atrás de Jesus. Se não tomamos cuidado, o nosso pré-julgamento ou o nosso preconceito nos faz retroceder e voltar atrás. Mas essa mulher, ela quis tocar em Jesus, porque ela dizia: se eu tão somente tocar nele, eu ficarei curado. Meu irmão, muitas vezes não vale a pena você falar da sua fé, dos seus planos para outras pessoas. Na sua boca está o seu milagre. Muitas vezes, às vezes eu costumo dizer: se você não fala com você mesmo, você é louco. Quem não fala consigo mesmo, quem não fala sozinho é doido.
Porque nós temos que aprender a conversar com nós mesmos. Às vezes nós temos que dar um duro na nós mesmos. Aí, Cláudio, calma, não é assim não. Eu sou irmão, Olga, está falando assim comigo, Olga, quieta esse coração. Não é? Às vezes nós temos que falar com nós mesmos. Ela falava consigo, ela tinha uma história para contar com si mesma. A sua fé vai te levar a conquistar o que parece impossível. Jesus fala para ela: filha, a tua fé te salvou. Então muitas vezes você tem a fé, e a fé que você tem vai levar você a conquistar o que parece impossível. Porque 12 anos, todo mundo já falava que é impossível. Você pode esperar a morte. Não tem jeito mais. 12 anos ela ouvindo histórias externas. Mas agora ela resolveu ouvir uma voz interior. Se eu tão somente tocar nele, eu serei curado. Se nós quisermos realmente uma virada na nossa vida, nós temos que parar de ouvir as vozes externas para começar a ouvir a nossa voz interior. A nossa fé que está dentro de nós tem que sair em palavras. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada na minha vida. E muitas vezes quando você fala, é necessário você proteger a sua fé para evitar que o diabo use a boca de alguém para acabar com a sua fé. Então muitas vezes nós não falamos os nossos planos para outras pessoas para proteger a nossa fé. Quantas vezes o diabo usa a boca de alguém para minar a sua fé? Quantos você chega para alguém cheio de planos, de sonhos, de projetos e fala para alguém, e o diabo usa a boca de alguém para dizer para você: acho que não vai dar certo isso não. Você não está sonhando mais não? Esse plano é muito alto. Conheço pessoas que tentaram e não deu certo. Então às vezes nós temos que falar só para nós mesmos. Os nossos planos só para nós mesmos. Imagina aquela mulher chegando naquela multidão, se ela tivesse ouvido alguém ia falar para ela: bem que eu te falei, você não vai conseguir chegar até Jesus. Ainda vem aquela voz: eu podia ter ouvido dele, e eu vim aqui perder o meu tempo. Como que eu vou chegar até esse homem agora? E Jairo ainda está ali. Bem que os médicos falaram que eu não conseguiria. Se eu tivesse ouvido eles. Ela tinha parado ali, ela não tinha enfrentado a multidão. A fé dela tinha acabado naquele momento. Porque se a pessoa dá uma palavra negativa para você, no primeiro obstáculo, você vai lembrar do quê? Da palavra que alguém te disse. Em que menosar. Mas a palavra de Deus diz que ela permaneceu firme. E diz mais, ó. Verso 29. E logo a hemorragia estancou no corpo, que estava curada daquele mal. 30. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se do meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? E os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher amedrontada, trêmula, ciente do que havia acontecido, veio e prostou-se ante Jesus, declarou toda a verdade. Então Jesus disse: filha, você foi salva, porque teve fé. Você vai viver porque você teve fé. É a sua fé que vai levar você a viver uma virada. Não é a minha fé, não a fé de outro, mas é a sua fé.
impulsiona a estar aqui todas as quartas-feiras. Só o fato de você estar aqui é uma fé que está dentro de você. E essa fé que vai te levar a viver a virada que você necessita. Então, fale para você mesmo. Saia desse culto declarando para você mesmo. Comece a falar consigo mesmo. Eu vou viver uma virada. Aquela mulher, ela traçou um plano. Ela imaginou no coração dela. Ela imaginou na mente dela. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu a fama de Jesus. Ela falou, um homem desse, só para eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curado. E foi muito mais do que ela imaginava. Talvez ela pensou, eu tocarei nele, ela ficou curada ali entre a multidão. Ela pensou, só eu sair agora e ir embora. Mas ela teve uma palavra de Jesus. Talvez muitos que conheciam aquela mulher não saberiam o que acontecia com ela. Mas Jesus não quer fazer milagre na sua vida para você ficar anônimo. A virada que Deus tem para você é para que todos possam ver e glorificar o nome dele. A virada que Deus tem para a sua vida é dentro daqueles que te conhecem, que nos conhecem, e possam ver o que Deus foi capaz de ver para você. Porque aquela mulher queria ir embora. Você viu a cura. Mas Jesus para a multidão, a caravana inteira para. Curioso que quando Jesus cura o surdo ali, falar, o cego, a ninguém fala. Mas essa mulher fez questão de divulgar. E entre a multidão, seu milagre é para ser divulgado. A sua virada é para ser divulgada. A nossa virada é para ser divulgada. O que Deus tem para fazer na nossa vida é para divulgar. Não vai ficar em segredo. Porque é algo grandioso na sua vida. Porque as pessoas te conhecem. Sabem da sua trajetória de vida. Os médicos todos conheciam aquela mulher daquela região. 12 anos, eu imagino que ela, naquela cidade, o médico que havia ali, ela sabia da história daquela mulher. Imagina ela chegando, se prostrando até Jesus. Porque Jairo, sendo uma pessoa importante, as pessoas acompanhavam. Havia pessoas ali de status, pessoas conhecidas, médicos talvez, pessoas que aquela mulher passou na mão deles. Ela se prostrando ao pé dele, aos pés de Jesus. E muitos olhando para essa mulher, é imunda. Se nós estamos aqui, nós estamos todos contaminados. Jesus estava para ela, filha. Cresça, mulher amaldiçoada, filha. Você foi curada porque teve fé. É isso que Deus quer falar para mim e para você. Você viveu essa virada porque teve fé. Quantos têm fé para viver uma virada? Quantos têm fé para declarar, eu vou viver uma virada? Amém? Então nós temos que construir. Todos aqui conhecem, quem não conhece a fama de Jesus? Todos nós conhecemos a fama de Jesus, já ouvimos falar, sim ou não? Não já? Não ouvimos falar de Jesus? Abriu os olhos do céu, ressuscitou mortos, subiu aos céus, e estamos na esperança de um dia encontrar com ele nos ares. Todos conhecemos a história, nós sabemos da fama dele. E que história você tem construído a partir da fama de Jesus? Essa mulher construiu uma história a partir da fama de Jesus, a partir do que ela conhecia. O que você pode construir a partir do que você conhece de Deus? E às vezes nós somos melhor do que ela, porque ela só ouvia falar. Muitos de nós já vivenciamos milagres, temos experiências para construir uma história. Tem ou não tem? Então, você
você não tem fé suficiente para construir uma história para você mesmo. Talvez só estamos contando mais para os outros do que para nós mesmos. Então comece a contar uma história para você mesmo. Eu ouvi uma coisa interessante hoje. Ele falou assim, olha, você não é aquilo, você não se torna aquilo que você pensa que você é. Você não se torna aquilo que você pensa. Você não se torna aquilo que os outros pensam que você é. Você se torna aquilo que você acredita que os outros pensam a seu respeito. E ele diz mais, você se torna aquilo que você acredita que a pessoa mais importante para você pensa sobre você. O que é a pessoa mais importante na sua vida? Se for Deus, o que Deus pensa sobre você? O curioso é que Deus, Ele plantou um jardim, colocou Adão. Ele não criou Adão e fez o jardim. Então Deus primeiro faz o trabalho e depois cria a pessoa. Então Deus criou o que você tem que fazer. Criou o trabalho, agora criou você para executar. Então Deus já te fez com um projeto para você fazer. Então comece a acreditar. Faça de Deus a pessoa mais importante da sua vida. E se torne aquilo que a pessoa mais importante pensa que você é. O que Deus pensa de você? Você é mais do que vencer. Você pode todas as coisas naquele que fortalece. Então, a partir disso, comece a contar novas histórias para você. A história dessa mulher foi: se eu tão somente tocar nele, eu ficarei curado, conhecendo a fama. E que história você vai contar para si mesmo? Eu vou viver uma virada. Seja sua cantilena, sua ladainha, né? Se possível dizer, essa palavra é nova, né, pastor? Ladainha. Quase ninguém conhece. Comece a dizer para você mesmo, comece a contar, que possa vir através de você. Eu viverei a minha virada. A minha virada vai acontecer. Eu vou viver uma virada. Eu viverei uma virada, porque Deus quer a minha virada. Começa a contar, irmão. Deus, por que você vai ver? Porque Deus quer e Deus projetou a minha virada. O meu caminho já está traçado por Deus e eu viverei a minha virada. Amém? Nós vamos retardar mais aquilo que Deus tem para nós. Chegou a sua vez, irmão. Chegou a sua hora. 12 anos se passaram, chegou a vez dessa mulher. 38 anos se passaram, chegou a vez daquele homem ali, no tanque de Betseba. E a sua vez chegou. E como ministrei quarta-feira passada, nós podemos o quê? Antecipar a nossa vez. Mulher, não é chegada a minha hora. Não é tempo de eu começar milagres. Mas ela conseguiu que Jesus antecipasse a inauguração do ministério dela. Amém? Você e nós também podemos vivenciar essa nossa vida. Vai depender do quê? Da sua cantilena. Eu viverei uma virada. Amém? Creia nisso. Você tem fé suficiente através do que você conhece de Jesus. Amém? Então diga comigo, eu vou viver uma virada. Ah, dá para entender vocês. Eu viverei uma virada. Seja profeta de si mesmo. Amém? Às vezes nós precisamos desse profeta chegar e falar assim: você vai virar. Ele nem vibrou a voz, ele
invocou os céus, ele nem falou diferente. Não faça também diferente, mas exercita a sua fé, converse consigo mesmo. Amém? Conte a sua própria história. Amém? Eu viverei uma glória. Glória a Deus? Então vamos orar. Soberano e eterno Deus, o Senhor tem virado para nós. Que nós vemos ouvir do Senhor. A tua fé fez você viver uma virada. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa virada vai chegar, Pai. Estamos em campanha, estamos orando, estamos crendo, estamos buscando, Pai, porque vamos viver uma virada. A virada do Senhor chegará sobre nós, Pai. Oh, soberano e eterno Deus, que este ano de 2025 sejam anos de virada na nossa vida, e seja já no começo, Pai, nessa campanha nós viveremos a virada do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Move sobre nós, move sobre cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa tocar, Pai, e gerar em nosso coração a fé que necessitamos para vivenciar essa virada em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe a sua oferta, amém? Vai ofertar na casa de Deus, você está com vontade de ofertar. O amigo desta língua vai ungir você e orar pelos pedidos, amém? Você que deseja ofertar, levanta as suas mãos e contribua com a obra do Senhor. Estamos terminados com o nome de Jesus.